O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Posso. Irmãos queridos, só uma troca de microfone. Capítulo 2, de 8 a 11, por favor. Está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu quero pensar com vocês sobre o tema fiel até a morte. Bom, todos nós sabemos que o primeiro século foi dominado pelo chamado Império Romano. Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito Flávio, Domiciano, Galba. Esses foram os imperadores que governaram até o final do primeiro século. Os imperadores que dominaram o mundo da época. A perseguição à igreja cristã começa no ano 64. Até então, a perseguição à igreja era uma perseguição muito mais racial, por parte dos judeus aos cristãos, do que pelas mãos do Império Romano. Mas isso muda no ano 64, quando então Roma é incendiada e a acusação deste grave crime é colocado na conta dos crentes. Então começam a ser queimados vivos, crucificados. E agora, depois do suicídio de Nero, no ano 68, depois da invasão de Jerusalém, no ano 70, depois da inauguração do Coliseu Romano, desse anfiteatro da morte no ano 70, assume o governo de Roma o imperador Domiciano. Ele foi chamado de Nero redivivo, porque se imaginava que o próprio Nero tivesse ressuscitado e voltado. Tamanha a fúria e a maneira implacável como esse imperador perseguiu a igreja cristã. Esse imperador que assume o governo em 81, nos idos aí de 96, 98, deporta o apóstolo João, que era pastor em Éfeso, para uma colônia penal, a ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos.
É curioso que, quando você nota que foi este imperador que manda João para lá, não é a leitura que a Bíblia faz, não é a leitura que a Bíblia faz, porque a leitura que a Bíblia faz está aí, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu acho isso fantástico, porque os homens pensam que estão no controle, os governantes pensam que estão no controle, mas quando eles acham que estão no controle, eles estão apenas cumprindo um projeto de Deus. Por exemplo, Deus usou César Augusto para que Miqueias 5:2 fosse cumprido. Ele manda fazer um recenseamento no império todo, para que uma coisa pudesse acontecer, precisamente, que José e Maria saíssem lá de Nazaré, lá no norte da Galileia, lá para a Judéia, para que Jesus nascesse em Belém, porque estava escrito que ele nasceria em Belém de Efrata. Segundo, Deus usou Herodes o Grande para que se cumprisse Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes queria matar Jesus. E José é advertido a fugir para o Egito, com o menino. Para quê? Para que a profecia fosse cumprida. Quem está no controle? Deus. Deus usou Aquelau. Para quê? Para que Mateus 2:23, a profecia se cumprisse. Porque quando retornam do Egito, quem está governando a Judéia? Arquelau, filho de Herodes o Grande, pior que o pai. Então José foge lá para a cidade de Nazaré. Para quê? Para que se cumprisse a profecia, que ele seria chamado Nazareno. Quem controla o mundo? Deus. Quem dirige a história? Deus. Domiciano deporta João, encerra João nessa ilha vulcânica, nessa colônia penal, onde ele deveria morrer na solidão. A essas alturas, todos os apóstolos já estavam mortos, todos pelo viés do martírio. Porém, o que estava se cumprindo não era o decreto de Domiciano, o que estava se cumprindo era o propósito de Deus, porque foi para lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E quando João está nesta ilha, ele escuta uma voz atrás dele dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dessas 7 igrejas, irmãos, esta igreja que vamos considerar hoje era a igreja mais sofrida. Era uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada. Talvez uma igreja que tem muito a dizer para nós, no Brasil e no mundo, neste ano de pandemia, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas mortes, de tantas lágrimas, de tanto desemprego, de tanto sofrimento, seja físico, seja emocional, de tanta ordem. A pergunta é: por que Jesus usa as expressões que usou nesta carta à igreja de Esmirna? Eu chamo a sua atenção para 4 coisas muito interessantes. Primeiro, nós vemos uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna, irmãos, naquela época era rival de Éfeso, a capital. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Esmirna era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Esmirna tinha o principal porto da Ásia. O Monte Pagos, que era o monte mais famoso, mais bonito daquela cidade, era coberto de templos, bordejado de casas famosas. Aquele monte estava rodeado de torres empinadas aos céus.
Ali ficavam templos dedicados a Cibele, a Zeus, a Apolo, a Afrodito, a Esculápio. Nessa cidade tão bela, nessa cidade tão rica, Jesus contrasta com a igreja pobre. Mas não era pobre porque as pessoas tinham condições financeiras ruins, não. Eram pobres, primeiro, porque muitos vinham certamente da classe de escravos, mas eram pobres porque os seus bens eram confiscados. Eram pobres porque, além dos bens serem confiscados, muitos crentes eram lançados nas prisões. Eram pobres porque muitos crentes estavam sendo mortos pela sua fidelidade a Cristo. De todas as 7 cidades da Ásia Menor, essa é a única que sobreviveu até hoje. É a cidade de Izmir, que tem hoje mais de 255 mil habitantes na região hoje da Turquia asiática. Segunda coisa que eu chamo a atenção de vocês, à guisa de introdução, uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. A cidade de Esmirna foi fundada como uma colônia grega no ano 1000 a.C. Ela viveu no auge da sua prosperidade por 400 anos. No ano 600 a.C., essa cidade foi completamente destruída pelos lídios. E ela fica debaixo de escombros 400 anos. Até o ano 200, quando Lisímaco reconstrói a cidade e transforma a cidade numa das mais belas cidades da Ásia e numa das mais bonitas e imponentes cidades do mundo da época. Quando Jesus fala para esta igreja, que eu sou aquele que esteve morto, está aí, olha comigo no verso de número 8, que esteve morto e tornou a viver, os esmirnianos sabiam o que significava essa linguagem. Terceiro, uma igreja fiel a Cristo, na cidade mais fiel a Roma. Quando Jesus usou a expressão, ser fiel até a morte, essa igreja entendia essa linguagem. Por quê? Porque de todas as cidades orientais, nenhuma delas foi mais fiel a Roma do que a cidade de Esmirna. Muito antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma, a ponto de Cícero ter dito o seguinte, que Esmirna era a aliada mais antiga e mais fiel a Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade do mundo a construir um templo à deusa Roma. Nesta cidade fiel a Roma, Jesus diz para a igreja, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas em quarto lugar, quarta coisa interessante, e eu fecho aqui a minha introdução, uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Ao vencedor, lhe darei que não passe pela segunda morte. A cidade de Esmirna tinha um grande estádio olímpico, como que um estádio de Jogos Atléticos, e pessoas vinham do mundo inteiro ali para competir nas variedades múltiplas daqueles jogos, para receber o quê? Uma coroa de louro perecível. Para esta igreja, Jesus, eu te darei a coroa da vida. Então Jesus é aquele pregador, e ele era pregador, que conhecia a geografia, que conhecia a história, e que usava todos esses recursos para trazer aplicações de verdades espirituais. Pois bem, amados, eu então gostaria de pegar o tema, fiel até a morte, e perguntar para vocês, como nós podemos ser hoje uma igreja fiel até a morte? Darei para vocês alguns princípios. Primeiro, tendo uma visão desromantizada da vida. Fez muito mal à igreja brasileira o surgimento e a divulgação de uma teologia que trouxe para os crentes a ideia de que se você é crente, você não tem problemas. Se você é crente, nem doente você fica.
Se você é crente, você precisa ser rico, porque se você não é rico, então você está em pecado, ou você não tem fé, ou Deus não ama você. E essa ideia romântica, de uma confissão positiva, de uma teologia ufanista, triunfalista, mas não verdadeira, não bíblica, gera frustração. Porque aí chega uma pandemia, e o cara que acreditava nisso, é contaminado, vai para o hospital, é entubado, e a vida é ceifada. Camarada tinha uma posição social, econômica estável, de repente ele perde o emprego, a empresa quebra. Só em Campinas, eu fui terça-feira, pastor, num restaurante, eu trabalho em Campinas, e é um lugar que eu vou muito almoçar, porque é bem muito rápido. Quando eu chego lá, uma placa na porta: encerramos as nossas atividades. Só em Campinas, mais de 400 restaurantes fecharam as suas atividades. E aí a pessoa entra em crise, porque ela tinha uma expectativa de uma crença que não tem base nas Escrituras, romantizou a vida. E eu quero chamar a sua atenção para o fato que a hora que a igreja passa a tribulação, irmãos, luta, dor, angústia, sofrimento, parece que tem uma hora em que o nevoeiro é denso. Isso aconteceu com Jesus, por exemplo. Jesus está no Getsêmani, e vai lá um grupo armado e prende Jesus. Por que eles prenderam Jesus? Foram mais fortes? Jesus não tinha resistência? Jesus não tinha capacidade? Não. Jesus disse para ele: eu estive aí, vocês nunca me prenderam. Sabe por que vocês estão me prendendo agora? Está lá escrito em Lucas 22:53. Porém, porque esta é a vossa hora, esta é a hora do poder das trevas. Foi quando Jesus se colocou diante de Pôncio Pilatos e disse: você tem poder sobre mim. O que você não entende é que esse poder vem de cima. Chega uma hora em que você parece olhar e parece que o mal está prevalecendo, a crise está avassalando, atormentando, destruindo vidas. Você não pode ter uma visão romantizada da vida. Jesus nunca prometeu que você não teria problema, que eu não teria problema, que nós não passaríamos por aflições. Segundo lugar, olha comigo, por gentileza, dentro desse ponto aqui, por que a vida não podia ser romantizada para aqueles irmãos? Versículo 9 diz: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. Irmãos, é tão importante e confortador para mim e para você, o fato de que o seu sofrimento, a sua dor, o seu choro, a sua lágrima, as suas noites sem dormir, suas angústias, suas aflições, seus medos, sua ansiedade, seus temores, são conhecidos por Jesus. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a luta que você está vivendo, Ele sabe a angústia que está na sua alma. Ele está dizendo: eu conheço a tua tribulação, eu não estou indiferente a isso, eu sei o que você está vivendo. A igreja não está passando por esse drama, irmãos, sem que Jesus esteja com ela, sabendo o que está passando com ela. Para vocês terem uma ideia dessa questão da tribulação, acho que é conhecimento de todos, que um dos discípulos de João, e talvez tenha sido um dos destinatários desta carta, que tenha recebido esta carta de Jesus, chamava-se Policarpo. E Policarpo, no dia 23 de fevereiro do ano 155, portanto, uns 60 anos depois, e significa que ele foi martirizado com 86, então ele era um adolescente na época, ele foi preso, e as autoridades romanas disseram para ele: se você não negar a Jesus, não blasfemar contra o nome de Jesus, nós atormentaremos você com as feras. E ele firme. E eles disseram: se você não negar a Jesus, se você não falar que César é Senhor, nós queimaremos você numa pira. E depois de tantas ameaças, ele respondeu: há 86 anos eu sirvo a Jesus, Ele nunca me fez mal,
Ele me segurou, Ele me abençoou, Ele me salvou, Ele me protegeu. E eu quero dizer para vocês que o fogo com que vocês me ameaçam durará apenas um breve tempo, mas o fogo do juízo é para sempre. Eu estou pronto a morrer pelo meu Senhor. Se vocês têm de me queimar, faça isso logo. Bendito seja Deus. Porque mesmo que a igreja passe por tribulação, e passa, o Senhor Jesus conhece o que estamos vivendo. Mas notem comigo em segundo lugar, irmãos, que Jesus diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E aqui é tão precioso para nós, porque a avaliação que Jesus Cristo faz é tão diferente da nossa. A igreja que se dizia rica, Jesus: não, você é pobre. Laodiceia. A igreja que dizia que estava viva, Jesus: não, você está morta. A igreja que era fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. A igreja que é pobre, Jesus: não, você é pobre, mas você é pobre diante dos homens, aos olhos dos homens. Você é pobre financeiramente, mas você é rica, rica espiritualmente, rica diante de Deus, rica no céu. Em outras palavras, o pastor Ivaldo sempre tem dito isso aqui: não existe igreja pobre se ela é fiel a Jesus. Ela pode ter um templo de chão batido, uma taperazinha coberta de sapé. Se ela serve a Jesus, ela pode ser pobre na terra, mas ela é rica diante de Deus no céu. Ela pode ser pobre diante dos homens, mas ela é rica diante de Deus. E o que importa, irmãos, é sermos ricos diante de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas em terceiro lugar, note comigo aí a questão não só da pobreza, mas da difamação. Veja comigo no verso 9: e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu chamo a sua atenção para esse fato, porque os cristãos estão sendo acusados e caluniados, e quem está por trás dessa calúnia aqui eram os judeus. E se você notar, o próprio Paulo, até a sua segunda prisão, quem estava por trás de todas as perseguições que ele sofreu, não era Roma, não era o Império Romano, não eram as autoridades romanas, eram os seus irmãos, eram os seus compatrícios, eram os judeus. E isso em Antioquia da Pisídia, e isso em Icônio, e isso em Listra, e isso em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, em Éfeso. Até quando ele estava preso na primeira prisão em Roma, os judeus estavam perseguindo a ele. E a igreja de Esmirna está sendo caluniada, ela está sendo acusada. Aqueles que se diziam os verdadeiros representantes de Deus, a sinagoga, Paulo, o seu próprio Jesus Cristo disse que é a sinagoga de Satanás, que está usando essa crença para atacar os cristãos, para acusar os cristãos, para agravar ainda mais o sofrimento dos cristãos. Então preste atenção nisso. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, de cristofobia, no mundo todo. Ser um cristão hoje, fiel a Cristo, parece que você é um problema, parece que você é uma ameaça. As pessoas não suportam os nossos valores, os nossos princípios, não suportam aquilo que você crê como verdade de Deus, sobre vida, sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre dinheiro, sobre visão de reino, sobre visão de mundo. Mas tem mais. Olha aí a questão da prisão. Versículo 10, Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, irmãos, nós não somos místicos, mas nós não somos também racionalistas. Nós não somos daqueles que tudo que acontece de ruim atribui ao diabo, porque essa teologia é muito ruim. Pneu do carro fura no trânsito é o diabo. Você dá uma topada numa pedra e arranca a cabeça do dedo, é o diabo. Uma dor de cabeça que uma aspirina resolve, é o diabo. Não, essa teologia não é boa. Porque essa teologia leva as pessoas a pensar que o problema delas é sempre o diabo.
Há pouco tempo uma mulher entrou no gabinete pastoral e disse: pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelo meu pai, porque ele está com o demônio do adultério. Falou: só tem um problema, filha, vou orar pelo seu pai, mas adultério é obra da carne, obra da carne. Então o seu pai precisa de arrependimento e não de libertação, porque se o cara está precisando de libertação, ele é uma vítima, ele não é culpado. Agora, entendamos isso, o diabo se associa com homens maus, há uma parceria no reduto das trevas, para atormentar a igreja, para perseguir a igreja, para fazer da igreja um povo sofrido neste mundo. Mas o Senhor Jesus diz para essa igreja: não tenha medo, não tenha medo. Irmãos, talvez os dias piorem, a perseguição chegue mesmo, as lutas aumentem, mas Jesus está dizendo para a sua igreja: minha igreja, não tenha medo do que você vai sofrer, não tenha medo, eu estou com você, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou transformar isso, não para destruir você, mas para provar você e para aprovar você. Bendito seja Deus. Mas vejam comigo, irmãos, que precisamos estar prontos a fazer qualquer sacrifício para honrar ao Senhor. Eu peço a sua atenção para o que está escrito aí no versículo de número 10, a parte B, quando Jesus diz: sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Ele está falando ser fiel até a morte, em consequência de que aqueles irmãos que eram pobres, que eram caluniados, que tinham seus bens espoliados, que estavam sendo jogados na prisão, e o diabo por trás, dos acusadores, dos difamadores. E aí Jesus diz: sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Porque via de regra as pessoas entendem esse versículo assim: você vai ser fiel até o último dia da sua vida. Se você não deu uma claudicada, não deu uma erradazinha na trajetória, até no finalzinho você vai ser salvo. Agora você não pode saber ainda, agora você não pode ter certeza ainda, agora você fica na corda bamba ainda. Mas se no apagar das luzes, na hora de fechar os olhos, você for fiel até aquele momento, aí você está salvo. Não é isso que Jesus está dizendo. Você pode ter certeza da sua salvação agora. Agora. Quem crê tem a vida eterna. Estas coisas, disse João, eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. As minhas ovelhas eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus diz ser fiel até a morte, ele está dizendo o seguinte: se você precisar num dado momento ser colocado no paredão do fuzilamento, ou numa prisão, ou enfrentar um martírio, e alguém chegar para você, como chegou para Policarpo, ou você nega Jesus, ou eu jogo você às feras, ou você nega Jesus, eu te boto numa pira para arder vivo. Você precisa estar pronto a dar a sua vida, a morrer pela sua fé e não negar a Jesus. Talvez alguém pergunte: pastor, será que eu vou ter força uma hora dessa? Será que eu vou aguentar? Se for preciso, será que eu teria coragem? É muito importante você entender isso, irmão. Aquelas pessoas não eram diferentes de você e de mim. Se você é de Deus, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, se o seu nome está escrito no livro da vida, diz a Escritura que nem o diabo, nem o anticristo, nem o mundo, nem nada, poderá arrancar sequer uma ovelha dos braços de Jesus. Sequer uma. Está lá em Apocalipse capítulo 13. Todas as nações, todos os povos, todas as línguas vão adorar o anticristo, exceto aqueles que têm o selo de Deus.
Se você é de Deus, é o próprio Deus que lhe dará coragem, é o próprio Deus que lhe dará intrepidez, é o próprio Deus que lhe dará força, é o próprio Deus que mesmo diante da morte, Ele colocará um cântico de vitória nos seus lábios. Por isso Jesus alerta a igreja: não tenha medo do que você terá que sofrer, não tenha medo, não tenha medo. Em outras palavras, meu irmão, não negocie a sua fé. Não negocie seus princípios. Talvez isso lhe custe o seu namoro, talvez isso lhe custe alguns amigos, talvez isso lhe custe o seu emprego, talvez isso lhe custe alguns lucros deste mundo, mas em nome de Jesus, ser fiel até a morte, e disse Jesus: dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu quero concluir com você, pensando uma coisa, para mim, muito preciosa no texto. É saber que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Você pode ler o verso de número 9 comigo, só a primeira parte? Eu conheço a tua tribulação. E agora o versículo 10, parte inicial também. Não temas as coisas que tens de sofrer. A primeira coisa que é muito importante você entender aqui é que Jesus conhece. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está no controle. Ele tem as rédeas da sua vida nas suas poderosas mãos. Ele sabe literalmente, detalhadamente, meticulosamente tudo o que está acontecendo com você, coisa que você não sabe, coisa que você não discerne. Ele sabe, Ele conhece. Eu não sei o que vai estar acontecendo no futuro, eu não sei. Não sei o desdobramento de tudo, eu não sei, você também não. Mas o que importa para nós é que Jesus já está lá no futuro. E Ele que está lá no futuro está dizendo para você: não temas as coisas que tens de sofrer. Seja doença, seja desemprego, seja calúnia, seja perseguição, seja prisão, seja martírio, eu não sei, não importa. Jesus está dizendo para você hoje, para o meu coração hoje: acalma o seu coração, você não precisa ter medo, você não precisa ter medo, eu estou lá, eu estou no controle, eu sei o que está acontecendo, eu tenho os rumos e os destinos da sua vida nas minhas mãos. Eu queria que você percebesse comigo uma coisa com isso. Não temos as coisas que tens de sofrer. É isso que o diabo está para lançar em prisões alguns dentre vós, membros da igreja, para ser expostos à prova. Você sabe disso. O diabo tenta, Deus prova. Às vezes Deus permite que a própria tentação do diabo seja a prova. Porque a prova tem um propósito: aprovar você. O Senhor muitas vezes não nos tira da circunstância carrancuda, Ele não nos livra da fornalha, às vezes Ele nos livra na fornalha. Mas o fogo da prova não destrói você, purifica você. O fogo da prova só queima suas amarras, mas livra você. Você não sai da prova derrotado, você sai da prova aprovado. Agora, o que esse texto está mostrando para nós é o que representa lá no livro de Jó. O diabo, ele tem limitação de poder, de tempo e de raio de ação. Aqui ele usa uma linguagem figurada, 10 dias, que é um tempo limitado. É como Deus dá a Satanás a ordem: você pode tocar no que ele tem, mas não pode tocar na vida dele. Ou seja, Satanás, ele só pode agir dentro da permissão de Deus e nos limites de Deus. É só até aqui e nem 1 centímetro a mais.
Quem tem controle é Deus, quem domina é Deus, quem dirige é Deus. Até o diabo, preste atenção nisso, está a serviço de Deus. Ele não pode mover uma palha se Deus não o permitir. A soberania do nosso Deus é plena. É por isso que todo joelho se dobra, não se dobrará não, se dobra, é o que está escrito lá, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, irmãos amados, é glorioso para a igreja, mesmo no sofrimento, mesmo na pandemia, mesmo na crise, mesmo na dor, mesmo no luto, mesmo nas lágrimas, entender que o nosso Senhor reina, e que Ele está no trono, e que Ele dirige a história, e Ele dirige a nossa vida, e Ele dirige a igreja, e está dizendo para você nesta noite, você não precisa ter medo das coisas que você terá que sofrer. Preste bem atenção, que Ele vai se apresentar para a igreja como eterno. Versículo 8, eu sou o primeiro e eu sou o último. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou lá no passado mais remoto, eu estou lá no futuro mais distante. Ele é vitorioso, porque está escrito aí, esteve morto e tornou a viver. A morte não tem poder sobre ele. Como o pastor Orivaldo disse agora há pouco, a ciência é de Deus, mas ela tem limites. Mas o dono da ciência não tem limitação. Ele é o todo-poderoso Deus que venceu a morte. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos hoje o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Mas em terceiro lugar, irmãos, Ele é o galardoador, porque Ele está prometendo a você ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, para uma igreja que estava enfrentando um martírio, o Senhor Jesus Cristo diz assim para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isso está de acordo com o que o próprio Jesus disse em outra ocasião. Você não tem que ter medo daqueles que matam o corpo. Você tem que ter medo daquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Se você for fiel até a morte, ainda que os homens tirem a nossa vida, não sofreremos a segunda morte, que é a condenação eterna. Em outras palavras, irmãos, na vida vencemos, na morte vencemos ainda mais. A igreja de Deus é vencedora. Por isso, o seu Senhor que a salvou, que a protege, que a consola, que lhe dá esperança, está dizendo para você e para mim hoje, para você que nos assiste, ser fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.